Vamos ingressar agora no módulo 4, né? A gente finalizou o módulo 3, falamos sobre os serviços públicos, o nascimento dos serviços públicos, características dos serviços públicos, regime incidente sobre eles, falamos das atividades econômicas de interesse público, como é que houve essa transformação dos serviços públicos em atividades econômicas de interesse público, como é que a gente consegue caracterizar uma e outra. Falamos da concorrência, como é que a gente está introduzindo a concorrência nos serviços públicos, regimes assimétricos, né? Regimes regulatórios assimétricos, como é que isso se dá na prática. Trouxemos um estudo de caso aqui da crise dos caminhoneiros em 2018, enfim, então a gente fechou esse módulo 3 e a gente entra no módulo 4 para falar sobre as agências reguladoras, né? E nesse módulo 4, a gente vai falar um pouquinho sobre as agências reguladoras, o seu nascimento, funcionamento, também regimes aplicáveis e uma coisa muito importante, que é o poder normativo dessas agências, né? Então vamos começar aqui a falar como é que isso surgiu. Bom, tudo começa com a proposta neoliberal, né? Ali, o pós-guerra, a gente sabe que há uma forte necessidade de presença do Estado na economia para reconstruir tudo aquilo que foi feito nos países atingidos, né, pela guerra, tendo que reconstruir toda a infraestrutura necessária. Houve um esforço grande de investimento público na época para isso, mas chega ali final da década de 80, esse estado do bem-estar social, esse estado assistencialista, ele chega realmente muito esgotado, né? Na Inglaterra, e não só esgotado, né, mas também colapsado por profundas crises fiscais, de legitimidade e ética. Também o Estado se envolveu em vários casos de corrupção, enfim. Na Inglaterra, a gente assiste a chegada do poder da primeira-ministra Margaret Thatcher, né? O thatcherismo acaba sendo um movimento que rejeita esse consenso do pós-guerra, e notadamente em termos de governança, ou seja, esse estado de bem-estar social é tudo que o thatcherismo vai combater, né? E tudo mais que ele representa, ou seja, as indústrias estatais, essa economia planejada e fechada, né? A ideia de que o Estado pode prover todos os serviços, isso é muito combatido pelo thatcherismo, que propõe, então, a privatização de empresas estatais, né? A desregulamentação da economia e o aumento da produtividade para as empresas privadas, né, no sentido de permitir que as empresas privadas possam atuar no lugar do Estado, e com isso a gente tem um aumento da produtividade, da eficiência, da qualidade do serviço, e que essas empresas possam competir globalmente, né? Notem que não é ainda um retorno completo ao laissez-faire, laissez-passer, porque algumas funções básicas são conservadas pelo Estado, né? Mesmo no thatcherismo, a gente observa que lá o National Health Service é preservado como serviço do Estado, né? Mas, de qualquer maneira, o foco do neoliberalismo é um foco econômico, né? Então, definitivamente se advoga o fim do protagonismo estatal na exploração de atividades econômicas, né? Isso simboliza essa era, a queda do Muro de Berlim em 1989 e a falência da União Soviética em 1991, né? Decretando o fim desse Estado socialista, o que só vem a confirmar o triunfo do capitalismo de mercado. As privatizações, né, prometem reordenar as finanças públicas, né, e dar oportunidade para que as empresas privadas possam investir, possam modernizar, expandir os setores de infraestrutura através de investimentos privados. Tanto a flexibilização dos monopólios estatais quanto a delegação de serviços públicos, elas formam os pilares da proposta neoliberal, né? E o Estado regulador assume as suas funções na medida em que o Estado empresário se afasta
das atividades econômicas, né? E o que a gente tem no Brasil nessa época? A gente tem a eleição do presidente Fernando Collor em 1989, né, que coincide com esse movimento a favor dos mercados no mundo, né, esse movimento de privatizações, de desregulamentações da economia. E o presidente Fernando Collor, ele toma posse e logo, ato seguinte, ele edita a Lei 8.031 de 1990, propondo um amplo processo de privatizações, né? Basta dizer que entre 1990 e 1992, 68 empresas foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização, o famoso PND, né? Isso só se acentua ali em meados da década de 90, com a vitória do presidente Fernando Henrique Cardoso, que neste ponto pode ser considerado um social-liberal, né? Mas o presidente Fernando Henrique Cardoso também leva a cabo todas essas transformações e o faz de forma até muito, muito vigorosa, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso encampa a flexibilização dos monopólios, as privatizações, e o faz via emendas constitucionais, né? A emenda número 5, por exemplo, de 1995, altera o parágrafo 2º do artigo 25, né, para abrir a possibilidade dos Estados-membros concederem às empresas privadas a exploração de serviços públicos locais de distribuição de gás canalizado. Lembrando que anteriormente essas atividades só podiam ser delegadas a empresas sob controle acionário estatal, né? Um outro exemplo disso, a emenda constitucional número 6, também de 95, que suprime o artigo 171, acabando com aquela ideia de empresa brasileira de capital nacional, a gente até já comentou isso aqui, e, além disso, permite que a pesquisa e lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia elétrica fossem concedidos ou autorizados a empresas constituídas sob as leis brasileiras, né, afastando com isso ou dispensando a exigência do controle do capital nacional. Ainda seguindo na linha das emendas, nós temos a emenda constitucional número 8, de novo de 95, que modifica o texto dos incisos 11 e 12 do artigo 21, para permitir a exploração direta ou indireta mediante autorização, concessão ou permissão dos serviços de telecomunicações, serviços de radiodifusão sonora, sons e imagens, né? Depois a gente vai até ver que a primeira agência que foi criada não foi à toa, foi a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, né? Seguindo ainda, temos a emenda constitucional número 9, também de 95, que rompe igualmente com o monopólio estatal, facultando à União Federal a contratação com empresas privadas de exploração de atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, né? Além do refino, importação, exportação e transporte dos produtos derivados do petróleo. Então notem que todas essas emendas flexibilizaram monopólios, quebraram monopólios, permitiram a iniciativa privada entrar nesses setores, né? E aqui, já na gestão do Fernando Henrique Cardoso, ele edita a Lei 9491 de 1997, né, substituindo, revogando a Lei 8.031 de 1990, que havia sido proposta pelo presidente Collor, né? E com isso a gente fecha toda esse cardápio, não é, neoliberal, sempre incentivando empresas no mercado a entrarem nos setores antes monopolizados, antes detidos por empresas estatais, e a previsão das agências reguladoras, curiosamente, na Constituição, e não foi nem na Constituição originária, porque essa previsão se deu através de emendas constitucionais, foram previstas apenas 2 agências, do ponto de vista constitucional, né? Por emendas, né? A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, que foram os 2 setores onde essas 2 agências já
estavam ali previstas na Constituição. Outras agências foram criadas, né, por lei infraconstitucional e isso nunca chegou a ser um problema, né? Houve parte da doutrina dizia que lei infraconstitucional não poderia prever a criação dessas agências, mas isso nunca foi levado tão a sério ao ponto de inviabilizar o surgimento de outras agências reguladoras. Em obediência ao comando constitucional, a Lei 9742, que é de 1997, a Lei Geral de Telecomunicações, ela vem regular o setor de telecomunicações, a privatização desses serviços, estabelecendo princípios gerais, as finalidades, as diretrizes, as obrigações dos concessionários, enfim, e cria, ao mesmo tempo, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e confere à agência a natureza de autarquia especial. E aqui é bom a gente se deter um pouco nesse ponto, porque outras leis também revestiram as agências reguladoras da natureza de autarquias especiais. Isso tem a ver com o princípio de independência administrativa, porque a preocupação naquele momento era com a captura dos dirigentes das agências reguladoras pelo poder político. Ou seja, nós estávamos tratando ali de delegação de serviços públicos que seriam regulados por essas agências, que deviam estar investidas na independência e cumprindo políticas de Estado, e não simplesmente políticas de governo, né? Isso é muito importante. Então, as agências foram revestidas dessa natureza de autarquia especial. Com isso, conferiu-se a elas a independência administrativa, a ausência de subordinação hierárquica, né? Autonomia financeira e mandato fixo e estabilidade dos seus dirigentes. Então, essa rede de proteção em relação à agência, às agências de modo geral, foi exatamente para proteger, para estabelecer esse escudo contra interferências políticas, interferências do governo, né? Bem, falando sobre o poder normativo das agências, e aqui eu queria realmente ter uma discussão maior, porque esse é um ponto, eu diria, central, na medida em que ainda existem algumas discussões sobre os limites de atuação da agência em relação àquela atividade regulada, né? Mas vamos estabelecer aqui algumas premissas, alguns contornos que eu acho que vai facilitar a conversa. O primeiro contorno que eu gostaria de estabelecer aqui é que, para a atuação da agência reguladora, ela precisa receber uma delegação da lei em sentido formal, né? Então, é a lei que delega à agência reguladora a função normativa, o poder normativo, o poder de estabelecer as regras, o funcionamento daquele setor, modos de fiscalização e por aí vai. Então, a lei instituidora, ela fixa as finalidades, né, os objetivos básicos, a estrutura das agências e as dota desse poder-dever de fiscalizar as atividades delegadas. Então, acho que esse aqui é o primeiro contorno que eu queria comentar com vocês. Bom, o que então as agências não podem fazer, né? Obviamente que as agências não podem, no exercício do seu poder normativo, inovar, né, primariamente na ordem jurídica, sem essa expressa delegação. Então, sem a delegação da lei, a agência não pode atuar e tampouco não pode regular a matéria para a qual inexista um prévio conceito genérico, né, na lei instituidora. Ou seja, a lei deve definir esses parâmetros, esse estándar legal para que a agência possa atuar dentro dessa moldura, né, dessa moldura legal. Então, assim, basta esse conceito genérico, né, instituído na lei para que a gente possa embasar a atuação da agência. Isso corresponde, né, vai ao encontro do fenômeno da deslegalização. A gente já viu que o Estado, ao assumir essa função regulatória, não é, ele ganha com isso o poder de controle e fiscalização dessas atividades, né, para que essas atividades sejam prestadas
com qualidade, com continuidade, com modicidade tarifária para os usuários, ou seja, que esses serviços sejam prestados da melhor maneira, para que atenda realmente aos direitos fundamentais, a gente já viu isso aqui. E, nesse sentido, quer dizer, esse fenômeno da deslegalização vai fazer com que as agências elas editem normas de conteúdo técnico, né? Para quê? Para organizar, fiscalizar essas atividades econômicas delegadas, tá? Então, resumidamente aqui, a gente já pode fazer uma conclusão parcial. Quer dizer, a lei ela define a política pública para o setor, né? Vamos pegar o exemplo das telecomunicações para ficar um pouquinho mais fácil aqui. O legislador do setor, o legislador setorial, a Lei 9472, o que ela se propõe no artigo 2º? Então, ali ela estabelece os princípios gerais que devem nortear a prestação de serviços de telecomunicações. Primeiro princípio, buscar a universalização dos serviços, né? Assim como tarifas razoáveis e em condições adequadas. Então tá lá, esse é um dos princípios da lei. O segundo princípio, expandir o uso das redes e serviços de telecomunicações. Isso também está lá como um princípio geral. Terceiro princípio, promover a competitividade no setor. Quarto, criar oportunidade de investimento e estimular o desenvolvimento tecnológico. E mais recentemente, por meio da Lei 14173 de 2021, foi inserido um outro princípio, que é criar condições para ampliação da conectividade e da inclusão digital, né? Priorizando a cobertura de estabelecimentos públicos de ensino. Então veja que esses são os princípios que a lei elenca, né? E obviamente cabe ao regulador dar concretude a esses princípios, promover essas finalidades estabelecidas pela lei, né? Então digamos aqui que, vamos lá, a lei define como um princípio maior promover a competitividade no setor. Digamos que o regulador crie, num dado momento, uma reserva de mercado para algum agente, né? Algum agente econômico, em detrimento da competição. Obviamente que essa norma regulatória ela será confrontada com esse objetivo maior do legislador e será, portanto, considerada uma norma ilegal, né? Uma norma que contraria a finalidade maior estabelecida em lei. Ou seja, a lei dá o norte, ela define os princípios, ela define os objetivos a serem alcançados, né? Nesse mundo moderno nosso, nesse mundo acelerado, imagina se o regulador tivesse que ficar de mãos atadas aguardando o legislador definir em lei formal, né, em lei aprovada pelo Congresso Nacional, a solução para determinado problema do dia a dia em relação àquele setor específico. Seria uma loucura isso, né? Então, a agência reguladora ela tem essa competência, deve ter essa competência, deve ter essa função, né, de dizer o como, de empregar as técnicas regulatórias para se atingir esses objetivos maiores definidos nas políticas públicas, né? Cabe a regulação dizer isso, né? Não é, obviamente, uma atividade completamente discricionária do agente público. A gente sabe que o administrador ele não pode praticar qualquer ato, né? Senão aquele ato que vem atender com absoluta fidelidade esse comando finalístico previsto em lei, né? Até porque o agente público tem, né, o dever de obediência ao princípio da legalidade. Então, assim, para permitir que a gente consiga ter maior agilidade, ter maior assertividade nas medidas propostas, a gente precisa de uma agência reguladora eficiente, de uma agência reguladora que rapidamente consiga ler os cenários, entender os problemas e que consiga estabelecer um diálogo também com o regulado, né? Isso é muito importante. Não adianta também implementar decisões top-down sem conversar com o regulado, porque as dificuldades operacionais, as dificuldades do dia a dia, quem sabe melhor essas dificuldades realmente são os próprios regulados, né? Daí a necessidade desse diálogo constante.
Passo agora a relatar aqui para vocês um caso bastante interessante, julgado pelo Supremo em 6 de março de 2023. E por maioria, o Supremo entendeu pela improcedência de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação a 5906 do Distrito Federal, ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Nessa ação, a associação buscava ver declarada a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001. Alguns dispositivos da lei atribuíram à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a criação no âmbito desses serviços de transporte, tanto de tipos infracionais quanto de sanções combinadas a esses tipos, né? Eu vou ler aqui a lei até para ficar um pouco mais fiel ao texto, ao seu texto. Diz o artigo 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais. Inciso 13. Dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transporte. O artigo 78A da lei foi um pouco mais objetivo, né? Ele diz que a infração a esta lei, o descumprimento dos deveres estabelecidos nos contratos de concessão, nas permissões e nas autorizações, sujeitarão o responsável às seguintes sanções. E a lei diz quais são essas sanções: advertência, multa, suspensão, cassação, declaração de inidoneidade e perdimento do veículo. O que fez a ANTT? Com base nesse estándar, com base nesses parâmetros, a ANTT publica a resolução 233 de 2003, então veja que coisa antiga, descrevendo os tipos infracionais de maneira um pouco mais detalhada e as respectivas sanções a essas infrações, né? E as infrações, ela divide as infrações por grupos de acordo com a sua natureza. Então, por exemplo, né, multa de 10 mil vezes o coeficiente tarifário para aquele agente que realizar transporte permissionado de passageiros sem emissão de bilhete, ou emitir bilhetes sem observância das especificações. Então, a ANTT ela preenche um pouco mais aqueles parâmetros, dando um pouco mais de colorido a eles. Bom, a associação, o que ela faz? Ela afirma que a ANTT não teria essa competência, que ela estaria extrapolando do seu poder regulatório, do seu poder normativo, porque teria inovado na ordem jurídica, né? Na medida em que só por lei formal se poderia criar esses tipos infracionais e estabelecer as sanções a eles. Então, segundo a associação, a ANTT teria violado o princípio da reserva legal, né? E com isso, quer dizer, toda a resolução 233 também cairia por terra, né? Seria declarada inconstitucional. O ministro Marco Aurélio, ele votou pelo acolhimento da ação direta de inconstitucionalidade, né? Quem abriu divergência foi o ministro Alexandre de Moraes. Eu quero aqui reproduzir o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque acho que é um voto que traz as balizas, dá os parâmetros, fornece aqui alguns elementos interessantes para a gente interpretar esse poder normativo hoje, né? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes salienta que o novo paradigma administrativo do Estado exigiu a descentralização da prestação de serviços públicos. Então, ele pontua isso, dizendo que essa descentralização traz consigo novas exigências de celeridade, de eficiência e eficácia fiscalizatórias que são incompatíveis com o modelo centralizado. Então, esse é o primeiro ponto do voto do ministro. Em relação à produção normativa da agência, o ministro diz o seguinte, abre aspas, houve uma evolução nas tradicionais ideias decorrentes da tripartição de poderes, mantendo-se, porém, um de seus dogmas salientado nas lições de John Locke, que apontava que o poder legislativo é aquele que tem o direito de fixar as diretrizes de como a força da sociedade política será empregada para preservá-la a seus membros.
Então, o que diz o ministro? A moderna técnica de separação de poderes manteve, em relação a essa produção normativa do Estado, a centralização política governamental no poder legislativo, que decidirá politicamente sobre a delegação e seus limites às agências reguladoras, ou seja, cabe ao poder legislativo dizer o que ele quer delegar para as agências reguladoras, ou seja, os preceitos básicos, as diretrizes gerais. O poder legislativo pode delegar isso às agências reguladoras, né? Inclusive cabendo aos órgãos administrativos exercer as suas atividades para a consecução desses objetivos maiores traçados em lei, né? No caso concreto, a lei de fato estabelece esse estándar, esse parâmetro, né? Por quê? Porque primeiro diz que é necessário que se observe parâmetros de qualidade na oferta de serviços de transporte que atendam a eficiência, a segurança, o conforto, a regularidade, a pontualidade, a modicidade tarifária, quer dizer, em clara delimitação o papel da agência, o papel da ANTT. Mais do que isso, diz o ministro, a lei também trouxe como parâmetro as próprias penalidades, dizendo lá o que a agência poderia aplicar de penalidade, ou seja, advertência, multa, suspensão, cassação e por aí vai, né? Mais do que isso, a lei trouxe que é dever da agência, na apuração das infrações, na aplicação das penalidades, que se observasse o processo administrativo, né? Também disse que a natureza e a gratuidade da infração, os danos dela resultantes, a vantagem oferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, atenuantes, os antecedentes do infrator e a reincidência genérica deveriam ser observados como critérios de observância obrigatória na gradação da aplicação das sanções, né? Então, veja que tudo isso a lei concebeu, a lei previu, para não deixar discricionariamente para a agência essa competência, essa atribuição, né? Por fim, a própria lei estabelece limites máximos a penalidades pecuniárias, né, determinando que a sua fixação expressa em moeda, né, deve tomar em conta o princípio da proporcionalidade. Então, veja que o legislador teve esse cuidado de estabelecer esses parâmetros, teve esse cuidado de estabelecer a moldura legal, né, para que a agência pudesse atuar. Então, todos esses elementos evidenciam aqui que no exercício do poder normativo, congressualmente delegado à agência, ela não dispõe realmente de uma liberdade absoluta, ela deve realmente obediência a esses parâmetros. Dito isso, cabe aqui a gente indagar, afinal, né, qual é a fonte de legitimidade do poder normativo das agências? Bom, a primeira tentativa foi enquadrar esse poder normativo nos regulamentos de execução, próprios dos chefes dos poderes executivos, né? Os regulamentos de execução, eles bebem diretamente do princípio da legalidade estrita. Eu, particularmente, acho essa discussão toda inútil, porque, no fundo, mesmo os regulamentos de execução, eles sempre criam algo novo, nunca são, nunca reproduzem uma atividade repetidora da lei, né? Você sempre inova de alguma maneira no ordenamento. Outros preferiram, por exemplo, enxergar nesse poder normativo algo próximo ao regulamento autônomo, que também eu não acho que seja nem lá nem cá. Para mim, a primeira ideia básica aqui é a gente conseguir ressignificar essa ideia de legalidade, né? Para mim, o poder normativo das agências, ele deve estar atento ao conceito de juridicidade, né? E juridicidade significa submeter todos os atos da administração ao teste de conformidade com o ordenamento jurídico como um todo aqui. E aí nós estamos falando da Constituição, nós estamos falando de emendas constitucionais, nós estamos falando de tratados internacionais, leis em sentido formal e demais atos administrativos, ou seja, os atos
emitidos, emanados das agências reguladoras, devem se submeter ao teste de juridicidade e não de legalidade. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui. A gente já teve a oportunidade de assinalar que esse Estado regulador, ele retira o seu fundamento de legalidade no artigo 174 da Constituição, né? E esse Estado, ele vai lidar com uma verdadeira pluralidade de fontes normativas, de modo que as entidades da administração pública, elas vão criar normas jurídicas apoiadas em leis com terminologia e principiologicamente falando, normas vagas, genéricas, né, que precisarão ser preenchidas por atos normativos que vão lhe dar um sentido de concretude. E aqui eu acho que é inevitável dizer que as normas editadas pelas agências, elas vão possuir uma margem de atuação ampla mesmo, especialmente naquele setor onde se espera que a atividade regulatória possa realmente atender às finalidades previstas em lei, né? Do contrário, a gente vai ter uma redução da atividade regulatória. Então, eu acho que para que a gente consiga efetivamente poder estabelecer controles adequados, uma fiscalização adequada em relação aos serviços que foram delegados à iniciativa privada, as agências devem cumprir um papel fundamental, atuando dentro da delegação que lhe foi reservada, mas ao mesmo tempo, se houver alguma extrapolação, essa extrapolação terá que ser avaliada dentro de um teste maior a ser aplicado em função da juridicidade, em função do nosso sistema jurídico como um todo. E por que eu digo isso? Porque cabe ao regulador alterar comportamentos, né? Cabe ao regulador influenciar, induzir eficiências, melhorar a experiência dos usuários dos serviços regulados. Então, para isso, ele precisa dispor de todo o ferramental adequado, dos meios legais, né? Desse arsenal normativo capaz de dosar incentivos e desincentivos também, né? Fomentar e controlar o exercício das atividades econômicas. Para quê? Para que no final do dia as agências consigam fazer com que os prestadores de serviços públicos atendam, satisfaçam as necessidades dos usuários, satisfaçam os direitos fundamentais. Processo decisório das agências. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Bem, o marco legal para falar sobre o processo decisório, sobre a organização das agências, é a Lei Geral das Agências, a Lei 13.848, que é de 2019. Tá? Logo no artigo 4º da 13.848, diz lá o seguinte: a agência reguladora deverá observar em suas atividades a devida adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público. Ora, a gente viu aqui sobre o princípio da proporcionalidade, e essa determinação do artigo 4º nada mais é do que o princípio da proporcionalidade, a determinação para que a agência aplique o princípio da proporcionalidade na edição dos seus atos normativos, no seu processo decisório. Uma outra determinação, essa contida no artigo 5º, é no sentido de determinar que a agência fundamente as suas decisões, né? Porque diz lá que a agência deve indicar os pressupostos de fato e de direito que embasaram as suas decisões, né? Inclusive a respeito da edição ou não de atos normativos. Ou seja, esse é o princípio da motivação. Aliás, nem precisaria estar disposto isso na norma, né? Mas o legislador assim o quis, para reforçar a necessidade da agência embasar as suas decisões. De qualquer maneira, para mim, a introdução de maior impacto, o mais relevante, está lá no artigo 6º da Lei Geral de Agências, que foi a previsão
da análise de impacto regulatório, né? Essa mesma previsão consta do artigo 5º da Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874, de 2019, mas eu quero ler aqui o artigo 6º da Lei Geral de Agências, que eu acho que a gente vai conseguir dar um tom aqui a esse conceito, e eu vou aqui repassar esse conceito da AIR, né, da análise de impacto regulatório, o seu funcionamento, as fases e até chegar ao relatório final. Muito bem. O artigo 6º diz lá que a adoção às propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores e usuários de serviços prestados serão, nos termos do regulamento, precedidos da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. O regulamento a que faz referência a esse dispositivo é o Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020. Esse decreto regulamenta a AIR no Brasil, né? De modo que cada agência, no seu âmbito, vai, através do seu regimento interno, dispor sobre a operacionalização da AIR. Tá? Então, vamos entender bem o que significa a análise de impacto regulatório, qual o seu conceito, né? Então, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que a AIR é um procedimento. Para quê? Para subsidiar a decisão colegiada da agência. Então, é um encadeamento de atos, né? A partir da identificação de um problema-chave, ou seja, se identifica o problema, e aí a gente parte para a análise de impacto regulatório, visando avaliar previamente, né, a edição dos atos normativos, os prováveis efeitos desse ato sobre o mercado e sobre a sociedade, né? Para quê? Para que a gente apure a razoabilidade do impacto que esse ato pode causar tanto ao mercado quanto à sociedade. Particularmente eu gosto de enxergar essa análise de impacto regulatório como uma ferramenta preditiva. Ou seja, ela visa antecipar os resultados, os efeitos de determinadas intervenções regulatórias, né? E com essa ferramenta, ela traz alternativas de ações disponíveis ao regulador, né? Para saber qual dessas ações é a mais indicada naquele caso específico, para a solução daquele problema identificado, aquele problema mapeado, né? E entre essas alternativas disponíveis, a gente vai adotar aquela mais potente para expandir o bem-estar social. É assim que funciona na prática, né? Nessas alternativas, pode-se chegar à conclusão, por exemplo, que a melhor solução é a não intervenção, né? É deixar com que as coisas permaneçam como estão. Qual é a finalidade da AIR, né? Bom, a AIR tem várias finalidades. A primeira delas é aprimorar a qualidade regulatória. Acho que através desse processo de consulta aos interessados, às partes afetadas, nós vamos enriquecer a qualidade da regulação. Segundo é realmente contribuir com a transparência desse processo, né? Do processo regulatório, especialmente através do diálogo entre governo, setor regulado e sociedade em geral. Ou seja, é sempre um processo dialógico esse. Terceiro, orientar e subsidiar, com base em evidências, a tomada de decisão. A gente sabe que durante esse processo há levantamento de evidências, né? Contribuir com a atuação do regulador para que ela seja efetiva, eficaz e eficiente, né? Proporcionar maior robustez técnica e previsibilidade à atuação da agência, que eu acho que a gente não foge de entender entre as finalidades da AIR, gerar segurança jurídica no ambiente regulatório. Acho que isso é fundamental para a atração de investimentos privados e dar maior previsibilidade aos agentes de mercado. E, por fim, contribuir para o aprimoramento contínuo do resultado da atuação regulatória. Então, essas são as finalidades da AIR, né, como ferramenta preditiva. Vamos falar sobre as principais fases desse processo. Bom, a primeira delas, ela começa com a identificação e análise do problema-chave, do problema regulatório que a gente quer resolver, né?
Depois a gente passa pela identificação e análise das alternativas colocadas à disposição do regulador, da agência, né? E, finalmente, a comparação entre essas alternativas, né? As três alternativas mapeadas. E, no final das contas, quer dizer, a gente vai ter tudo isso consolidado num relatório, né? No relatório final, que é o relatório da AIR, que serve realmente de base para a tomada de decisão pela diretoria colegiada da agência, né? E quando que essa AIR pode ser dispensada? Bom, ela é obrigatória, mas ela pode ser dispensada em alguns casos, né? O decreto 10.411 de 2020 dispõe sobre as hipóteses de dispensa, que inclui urgência, ato normativo que já disciplina direitos e obrigações em lei, ou seja, em norma hierárquica superior, que não permita, por exemplo, diferentes alternativas regulatórias, ato normativo considerado de baixo impacto. Então, o decreto trata dessas hipóteses de exceção à elaboração da AIR. Bom, vamos dar um exemplo de uma análise de impacto regulatório conduzida na prática. Eu quero trazer aqui o exemplo de uma AIR conduzida pela ANTAQ no setor portuário. O setor portuário é um setor pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Minha última posição nesse setor foi como diretor executivo do Porto de Vitória e Barra do Riacho, no Espírito Santo. Foi o primeiro porto concedido à iniciativa privada na gestão do presidente Bolsonaro. Possivelmente hoje a gente não vai ter mais portos concedidos, já se for, o governo atual fala em concessão dos canais de acesso, apenas do canal de acesso, portanto uma parcela importante, mas apenas uma parcela do porto. E eu quero trazer então esse exemplo dessa análise de impacto regulatório que visou revisar ou reformular a resolução normativa ANTAQ número 7. Ela é de 2016 e regulamenta a exploração de áreas e instalações portuárias no âmbito dos portos organizados, né? Qual é o instrumento mais representativo dessas operações no âmbito dos portos organizados? É o contrato de arrendamento portuário. É o que há de mais, diria, representativo dessa exploração. Recentemente, em 2020, a gente teve a Lei 14.047, que foi conhecida como a lei da mini-reforma portuária. Essa lei introduziu grandes modificações, grandes alterações nos contratos de arrendamento portuário, né? Retirando uma série de cláusulas essenciais desses contratos, a exemplo de critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros que definem a qualidade dos serviços, metas e prazos para alcance de determinados níveis de serviços, retirou a alusão a tarifas, já não se fala mais em tarifas em arrendamentos, excluiu direitos e deveres dos usuários, sumiu com a reversibilidade de bens. Então, essa lei ela aproximou o contrato de arrendamento portuário ao regime privado, embora os contratos de arrendamento ainda sejam submetidos a um regime público, de modo que eu encaro hoje os arrendamentos portuários sujeitos a um regime híbrido, público-privado, né? E por que público-privado? Porque os arrendamentos ainda ficam sujeitos à prévia licitação, né? Essa flexibilização em relação aos arrendamentos, ela teve por objetivo mitigar o efeito dessa simetria de regimes regulatórios entre terminais arrendados e terminais autorizados. A gente sabe que os terminais arrendados operam sempre dentro dos portos organizados, né? E os terminais autorizados operam fora dos portos organizados, de acordo com essa divisão feita pela Lei 12.815 de 2013, que é a Lei de Portos atual, né? E o que acontece em muitas localidades é que esses terminais arrendados competem com os terminais autorizados, às vezes compartilhando o mesmo canal de acesso aquaviário, como ocorre lá em Itajaí Navegantes, né? E é curioso, porque é uma concorrência assimétrica na medida em que os arrendamentos eles ficam sujeitos realmente a uma carga
regulatória mais intensa, como, por exemplo, controle de preços, né, em algumas situações, quando, por exemplo, só tem aquele operador naquele porto operando uma carga, então existe ali uma competição imperfeita e sobre ela se impõe a regulação de um preço teto, para que não haja abusos na cobrança, na movimentação daquela carga. Novos investimentos, por exemplo, devem ser aprovados previamente, sujeitos a reequilíbrio. Isso tudo trava, né, o arrendatário. Já o terminal autorizado, que opera fora do porto, ele fica sujeito à livre iniciativa do autorizatário, que pode promover ali novos investimentos, sem direitos a reequilíbrio, tem liberdade de preço, né? Não precisa contratar mão de obra avulsa. O terminal autorizado pode empregar mão de obra vinculada, né? Então, essa assimetria cria problemas concorrenciais. Daí porque a ANTAQ ter se debruçado sobre isso para encontrar novas formas de exploração de áreas dentro do porto organizado que não seja apenas os contratos de arrendamentos, contratos de uso temporário, esses contratos já previstos em lei, né? Bom, só para ilustrar um pouco essa simetria e o que ela representa. Segundo dados da própria ANTAQ, o número de terminais autorizados e outras instalações fora do porto organizado, portanto, sujeitos a uma regulação menos intrusiva, cresceu 322%. É isso mesmo, 322% entre 2013 a 2021. Enquanto a expansão dessas instalações dentro dos portos organizados foi de apenas 39,7% no mesmo período. Ou seja, alguma coisa há, né, que demonstra claramente o interesse do investidor em se instalar fora do porto organizado, né? Seria apenas maior liberdade de operação, né? Não ter que requisitar mão de obra avulsa. Alguma coisa tem que criou essa assimetria e criou essa desvantagem para aqueles que querem se instalar dentro dos portos organizados. Então a ideia era revisar essa resolução número 7, na medida em que a própria lei da mini-reforma portuária atribui à ANTAQ competência para regulamentar outras formas de ocupação e exploração de áreas e instalações portuárias não previstas na legislação do setor. Então, a ANTAQ poderia, por exemplo, encontrar outras formas de exploração que já não sejam aquelas positivadas na lei. Então, o que a gente conclui aqui é que, de fato, o Marco Legal de 2013, a lei setorial hoje, não trouxe qualquer melhoria, qualquer incentivo para a exploração do porto organizado, né? Mantendo os mesmos institutos e procedimentos previstos na lei lá de 93. E aí, o que a AIR buscou responder, né? Buscou responder se existem realmente novas formas de exploração possíveis dentro dos portos organizados, incluindo a possibilidade de não regular, né, de não fazer nada, né? Então aqui se verificou a possibilidade de regulamentar novas formas de ocupação e exploração de instalações portuárias não previstas na legislação, com base nessa competência delegada à ANTAQ, que eu mencionei. A regulamentação de procedimento simplificado de seleção para celebração de contratos de uso temporário, né? A regulamentação do uso dos espelhos d'água, espelho d'água, aquela área molhada, né? Que pode ser, por exemplo, objeto de operações ship-to-ship, operações de transbordo de petróleo, né? Essas áreas têm um valor incrível dentro das poligonais dos portos organizados, mas precisa ser bem regulamentada para atrair investimentos, né? E a internalização da distinção entre arrendamento portuário e concessão portuária, são dois institutos completamente diferentes. Então, a AIR se centrou nisso. Após análise de custo-benefício, após conversas com o setor, ouvindo os interessados e verificando a razoabilidade do impacto econômico, a solução indicada foi
realmente incluir novos institutos de exploração de áreas e instalações no porto organizado, visando otimizar o uso dessa infraestrutura pública, que, como a gente viu aqui, comparativamente aos terminais autorizados, estava perdendo muita competitividade, né? E isso para quê? Para diminuir a ociosidade dos portos organizados brasileiros. Regulamentar o procedimento simplificado de seleção como alternativa à licitação. A gente sabe que a licitação demora muito, tem muitos problemas, judicializações, então a AIR conclui que vale a pena regulamentar procedimentos simplificados para a seleção de propostas, né, como alternativa à licitação, visando a contratualização do uso de áreas dentro do porto organizado. E, por fim, flexibilizar pontualmente a regulação tarifária das administrações portuárias para conferir a elas maior autonomia comercial frente ao ambiente de negócios. Então, esse foi o resultado da AIR e acho que foi legal a gente mencionar isso aqui, porque a gente acaba tocando num ponto sensível do setor portuário, que são essas travas regulatórias, essa burocracia que não permite novos investimentos dentro dos portos organizados, vis-à-vis aos investimentos privados em terminais que operam fora da poligonal do porto. A essa altura, a gente já pode dizer que a AIR faz parte dessa procedimentalização necessária, né, para legitimar os atos normativos das agências e o seu processo decisório, ou seja, é através da participação popular, da democratização do acesso à informação, à participação, né, à contribuição da sociedade, que a gente vai poder falar de um melhor controle dos agentes regulados e da sociedade, de um modo geral, sobre a atividade regulatória, né? Então, a AIR funciona para permitir essa democratização, essa participação popular na produção normativa das agências. E como é que se dá a interface da AIR com o mecanismo de consulta pública? Bom, a Lei Geral de Agências, em primeiro lugar, torna obrigatória a consulta pública, né, antes da tomada de decisão, tanto pelo Conselho Diretor quanto pela diretoria colegiada das agências, em relação a qualquer minuta e proposta de alteração de atos normativos de interesse geral. Isso está no artigo 9º. Portanto, aqui, a consulta na Lei Geral de Agência ela se torna obrigatória, diferentemente do que existia na Lei de Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Lá, no artigo 31, a consulta ela é facultativa. Tanto a consulta quanto a audiência pública são facultativas, são discricionárias do órgão competente, porque emprega o verbo poderá abrir consulta pública, né? Então, e a consulta pública, o que ela é? No fundo, ela é um instrumento de apoio à tomada de decisão, né? Que, como eu disse aqui, democratiza o processo de produção normativa das agências, né? As críticas, as sugestões, as contribuições da sociedade, elas são referenciadas pela agência. Obviamente que elas não vinculam a agência não está obrigada a acatar essas contribuições, mas deve sobre elas se pronunciar, né? Então, se por um lado a agência não é obrigada a acatar, ela tem que se pronunciar sobre os pontos trazidos pela sociedade. E o que diz o parágrafo 3º do artigo 9º da Lei de Agências? Diz que a agência deverá disponibilizar na sede, no respectivo sítio na internet, no início da consulta pública, o relatório de AIR, né? Então, todos os estudos, dados, todo o material técnico usado como fundamento para aquela proposta submetida à consulta pública tudo isso deve ser disponibilizado para a participação popular. Essa consulta, normalmente, ela fica aberta pelo prazo mínimo de 45 dias, salvo exceção prevista em lei, né? Ou em se tratando de algum assunto urgente e de relevância. Logo, a diferença entre consulta pública e audiência pública é que na consulta a agência já sabe do que vai tratar, ou seja, ela já diagnosticou o problema e ela já propôs
alternativas, já propôs formas para a solução daquele problema, diferentemente da audiência pública. Na audiência pública, a agência ela precisa ainda formar o seu juízo de convicção, né, em relação àquele assunto específico, né, para tomada de decisão. Então, na consulta, a agência ela já traz uma proposta de solução. Mas aí aqui que eu queria também comentar, em muitos casos, a agência traz, junto com a consulta pública, a proposta de resolução normativa. Isso é ruim, porque, no fundo, a consulta pública acaba sendo um rito de passagem, né? Ou seja, de certa forma, a solução já está a caminho, quando, na verdade, a premissa poderia ser modificada com essas contribuições da sociedade ou dos agentes regulados, né? Então, no Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem essa prática de encarar esses procedimentos de participação, esses mecanismos de participação popular, como um rito de passagem, como um rito meramente formal. E não é, ou não deveria ser, né? Deveria realmente ensejar a possibilidade da sociedade influenciar naquela atividade regulatória para que, ao final, se produza uma regulação com mais qualidade. Falemos agora, então, sobre o arbitramento nas agências reguladoras, né? E a gente vai ter que tocar aqui necessariamente entre a diferença entre o arbitramento e a arbitragem, tá? Bom, para além das funções administrativas e a função de produção normativa, as agências desempenham funções judicantes. A gente sabe que no Brasil não é só o Poder Judiciário que tem a prerrogativa de dirimir conflitos, né? Mas os órgãos administrativos também. No exercício dessa função judicante, a agência necessariamente deve observar o contraditório, a ampla defesa, ou seja, o devido processo legal, né, sob pena de nulidade dessa decisão administrativa. E essa decisão administrativa, ela se aplica sobre conflitos entre agentes regulados, né, e entre estes agentes regulados e os seus usuários, né. Além disso, também vai se aplicar sobre medidas sancionatórias aplicadas pelas agências aos seus regulados, né, a conduta dos seus regulados. Então, o que é o arbitramento? O arbitramento nada mais é do que esse processo administrativo, né, no âmbito da agência, mas que não vincula as partes. Ou seja, essa decisão poderá ser sempre desafiada pelo Poder Judiciário. Daí a diferença entre arbitramento e arbitragem, né? Então vamos aqui a um exemplo. Vamos falar da Lei 9427 de 1996, que é a lei que criou a ANEEL. Diz lá no artigo 3º dessa lei que compete à ANEEL dirimir conflitos no âmbito administrativo entre concessionárias permissionárias autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores. Então veja que aqui é a própria lei que diz que os conflitos entre os agentes regulados e entre os agentes regulados e os seus usuários esses conflitos poderão ser dirimidos pela ANEEL, né? E aí 2 comentários aqui são importantes. O primeiro comentário é que, como já decidiu o Supremo, não há, de acordo com a Constituição de 88, obrigatoriedade do duplo grau administrativo. Ou seja, não há obrigação aqui de se aplicar o duplo grau administrativo no âmbito das agências, né? Esse é o RMS, o Recurso Mandado de Segurança número 26.212 do Distrito Federal, de que foi relator o ministro Ricardo Lewandowski, que é um recurso até antigo, de 2011. Além disso, como a decisão administrativa pode ser desafiada pelo Poder Judiciário no arbitramento, a gente precisa também entender que normalmente o Judiciário vai prestigiar aquela decisão. E isso em função da especialidade da agência reguladora, né? A agência reguladora tem um conhecimento técnico muito mais aprimorado que o próprio Judiciário para dirimir determinados conflitos, né? Então o Judiciário tende a ter uma deferência em relação às decisões que são tomadas
no âmbito das agências reguladoras, porque são decisões fundadas na melhor técnica. Ah, mas poderia haver a interposição de um recurso hierárquico impróprio em relação às decisões das agências para o Ministério Supervisor, o Ministério que supervisiona a pasta? Bom, em teoria sim, porque existe o parecer normativo da AGU, número 51, que possibilita a intervenção ministerial, né, sobre decisões da agência, toda vez que essas decisões contrariem as políticas públicas fixadas pelo Executivo Central. Então, em teoria, a resposta é sim. No entanto, já naquela época em que esse parecer foi assinado, já havia muita polêmica, porque se advoga a autonomia das agências reguladoras, né? A ausência de subordinação hierárquica e por aí vai. Então, já naquela época, o tema já era polêmico. Hoje em dia, com o artigo 3º da Lei das Agências, isso se tornou ainda mais complicado. Por quê? Porque o artigo 3º agora fala categoricamente em ausência de tutela pelo Ministério Supervisor, né? Então, fica mais difícil ainda a interposição desse recurso hierárquico impróprio ao Ministério que supervisiona a agência, né? O Ministério que supervisiona a pasta. Então, levando-se em conta que tutela, nesse contexto, né, se reporta sempre a controle administrativo, me parece que esse parecer AGU número 51 deveria ser minimamente revisto para dizer em que situação, em quais situações se aplicaria esse recurso hierárquico impróprio. Tendo dito tudo isso sobre o recurso hierárquico impróprio e sobre o arbitramento, vamos falar agora sobre a arbitragem. A arbitragem, ela resulta da autonomia de vontade das partes, né? As partes capazes de contratar, e no contrato estabelecem a cláusula compromissória, a cláusula arbitral, afastando a jurisdição estatal, né? Então, essa cláusula, ela costuma vincular as partes no sentido de poder dirimir o seu conflito através de arbitragem. E ali, através dessa cláusula, as partes podem escolher o idioma aplicável à arbitragem, a lei, a sede da arbitragem. Tudo isso as partes podem fazer de modo que elas conseguem, através dessas regras, estabelecerem um procedimento customizado para o seu caso, né? Tailor-made, que a gente diz aqui. Então, ao invés de aplicar uma letra fria da lei, as partes constroem as regras, né? Têm essa faculdade, essa liberdade de construir as regras, e as decisões nas arbitragens, diferentemente das decisões das agências nos procedimentos administrativos, essas decisões são vinculativas e definitivas. Ou seja, contra as decisões, contra as sentenças arbitrais, não cabem recursos. O próprio Superior Tribunal de Justiça, num acórdão, no caso da Anatel, ele faz essa diferenciação entre arbitramento e arbitragem, né? Bom, a primeira arbitragem no Brasil envolvendo a agência foi com a ANP, em 2006, né? Mas a maturidade institucional veio com a Lei 13.129 de 2015, que incluiu o parágrafo 1º, o artigo 1º da Lei 9307, da Lei de Arbitragem, né? Ali, em 2015, se previu expressamente que a administração pública, direta e indireta, pode se utilizar da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, a arbitragem também só se dará para dirimir conflitos de direitos patrimoniais disponíveis. O que acontece no âmbito da regulação? Normalmente, os contratos de concessão de serviços regulados, não raro a agência vai participar deles ou na condição de representante do poder concedente ou na condição de interveniente desses contratos, né? E é cada vez mais frequente a inserção de cláusulas compromissórias, instituindo a arbitragem como meio de composição de litígios nesses contratos de direito público. Então, uma vez que já existe permissão para a administração pública participar
das arbitragens, toda vez que essas arbitragens tiverem como objeto questões de direitos patrimoniais disponíveis, a gente vai observar um crescimento dessas arbitragens, envolvendo temas como, por exemplo, equilíbrios econômico-financeiros de contratos, pagamentos de outorgas, por exemplo, né? Tudo isso poderia ser objeto de arbitragem envolvendo a agência reguladora. Bem, vamos chegando ao final desse módulo que tratou das agências reguladoras. Falamos bastante aqui sobre as agências, sobre a natureza jurídica de que elas se revestem, de autarquias especiais, né? Falamos que elas gozam de autonomia administrativa, financeira, não tem subordinação hierárquica. Falamos sobre o seu poder normativo, a importância da procedimentalização dos seus atos. Falamos sobre o seu processo decisório, uma ferramenta preditiva super importante que é a análise de impacto regulatório, que no fundo acaba sendo uma análise de custo-benefício, né, regular ou não regular, e as alternativas dispostas ao regulador, à disposição do regulador. E agora vamos tratar do abuso do poder regulatório. Eu gosto até mais de falar em abuso da função regulatória, porque esse poder discricionário, esse poder que a administração pública tinha no passado foi mitigado com a Constituição, a gente viu isso, que trouxe, ao invés de um poder, um dever de prestar serviços públicos ao Estado para a satisfação de direitos fundamentais. Não é? Bom, mas falando sobre o abuso do poder regulatório, que no fundo é assim também que está descrito na lei, ele hoje está positivado no artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica. Diz o artigo 4º que é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam à Lei de Liberdade Econômica, no exercício de regulamentação de norma pública de natureza econômica, evitar o abuso do poder regulatório, caracterizado em algumas situações. E são 9 incisos que ilustram o abuso do poder regulatório. Mas vejam que esses incisos do artigo 4º, eles acabam sendo um rol meramente exemplificativo. Não é um rol taxativo. Portanto, podem ocorrer outros casos de abuso do poder regulatório que não estejam catalogados nos incisos do artigo 4º. Então, vou aqui ler o inciso primeiro, só para ilustrar um pouco o que diz a lei. Configura, então, o abuso do poder regulatório quando uma norma de uma agência reguladora, um ato administrativo, venha criar reserva de mercado ao favorecer na regulação um grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais agentes. Bom, aqui, veja que é o Estado, né, editando uma norma, um ato administrativo, que cria essa condição de reserva de mercado em favor de um determinado agente econômico. Agora, a gente precisa ler essas coisas sempre temperando com o objetivo maior do regulador. Por que eu estou dizendo isso? Eu lembro que a Anatel, num dado momento, no momento em que o país precisava expandir a fibra ótica, precisava levar internet, telefonia móvel a localidades não servidas ainda, criou o que a gente chama de feriado regulatório. Ou seja, aquele investidor disposto a colocar recursos para levar fibra ótica a essas regiões desatendidas, eles gozavam de um período de tempo dentro do qual eles não precisavam compartilhar a sua infraestrutura com terceiros. E por que isso? Porque, no fundo, a Anatel queria proporcionar incentivos para que houvesse investimentos em fibra ótica, investimentos em rede, né? E, obviamente, para isso, a Anatel precisava proteger esses investimentos, né, para que eles fossem amortizados dentro desse período, e isso só seria possível se o investidor, aquele que investiu na rede de telefonia, não tivesse que compartilhar essa rede com nenhum terceiro. Então, isso
em tese, criou uma reserva de mercado em favor daquele agente, mas respondeu a um objetivo maior da regulação. O problema é quando se cria essa reserva de mercado sem nenhuma justificativa maior, né? Muito bem. Então a gente falou no passado que a regulação ela serve para corrigir falhas de mercado, mas aqui nos incisos do artigo 4º, o que a gente está vendo é que ao regular, o regulador pode cometer falhas de governo, né? As falhas de governo elas foram concebidas num trabalho seminal do George Stigler. Aliás, eu recomendo essa leitura, é um artigo antigo, mas o Stigler, naquela época, apontou que o regulador pode ser capturado por agentes econômicos, né, para que a regulação sirva aos seus interesses. A escola que mais trabalhou com esse conceito foi a Escola Econômica da Public Choice, né, que constatou que, nesse caso, a regulação não produz efeitos líquidos positivos, né? Os custos carreados à indústria regulada ficam muito onerosos em função dessa regulação com falhas cometidas pelo governo. E muitos programas e muitas decisões tomadas, elas podem ser examinadas à luz dessa teoria da public choice, né? Então, se existem políticos e reguladores dispostos a advogar os interesses de determinados empresários, né, escolhendo vencedores, a gente sabe que a regulação não pode escolher vencedores, haverá sempre aquele disposto a investir nas atividades de rent-seeking, né, ou seja, nessas atividades de captura do poder político. Então, se há ganhos através da política, as empresas vão investir recursos nisso, ao contratar lobistas, contratar consultores, para quê? Para lhes garantir monopólios, reservas de mercado, melhores tarifas, não é isso? Então nós precisamos estar atentos sempre a essas falhas de governo que também podem ocorrer através da atividade regulatória. Bem, mas eu acho que eu não poderia terminar esse módulo sobre o abuso do poder regulatório sem falar nas regulações expropriatórias. Esse é um tema bem trabalhado pelo André Rosilho, ele que é professor da FGV em São Paulo. Então, basicamente, a ideia é que o Estado regulador e a descentralização administrativa pela via da regulação por agências, essa regulação discricionária, independente, ela produziu uma inflação normativa, né? É difícil hoje a gente achar algum componente da vida econômica e social que não seja regulado, né? Então, essa inflação normativa, ela vai dar lugar, eventualmente, a medidas regulatórias com aparência de legitimidade, editadas dentro dos parâmetros de competência instituídos por lei, mas que elas se revelam absolutamente desproporcionais. E a gente já viu aqui que a regra da proporcionalidade hoje é uma imposição legal, né, para regulação pelas agências. Então, são regulações que, a pretexto de defender o meio ambiente ou a saúde pública, elas acabam limitando, restringindo as atividades econômicas, né, a ponto até de esvaziar as atividades econômicas, a ponto de inviabilizá-las em muito sentido, né? Vamos aqui imaginar, então, uma situação concreta. Digamos que um órgão ambiental, né, que esteja legitimamente preocupado com o meio ambiente, ao licenciar uma atividade econômica, uma termoelétrica, por exemplo, exija, né, para aquela termoelétrica a imposição, a colocação de filtros para evitar lançamento de gases carbônicos na atmosfera, né? Então, ali há uma preocupação legítima com o meio ambiente, isso está inclusive na Constituição, e o órgão ambiental, então, está condicionando a liberação dessa atividade à colocação desses filtros. E, quando se verifica na prática, esses filtros, apesar de eficazes, eles são muito caros, portanto, impõem um ônus muito grande para a termoelétrica, né, para o investidor. E, de acordo até com aqueles que estão envolvidos com o assunto,
eles defendem que se o órgão ambiental insistir na colocação desses filtros, isso importaria, inclusive, na inviabilidade econômica da atividade termoelétrica, né? Ou seja, a energia produzida será tão cara que será impossível manter o próprio negócio diante das circunstâncias de mercado. Então, apesar desse intuito legítimo do órgão ambiental, né, de diminuir a emissão de gases poluentes, no fundo, essa exigência se equipara ao banimento da própria atividade, né? Então, apesar dessa boa intenção, será que essa medida, né, ela passaria pela régua da proporcionalidade? Será que não há novos filtros no mercado capazes de neutralizar as emissões menos custosos do que aqueles que a agência está impondo, né? Faz sentido impedir a termoelétrica de funcionar, ela que poderia gerar energia para uma vasta população a preços menores, né? Bom, e aí a gente vai ver aqui que esse assunto deu lugar nos Estados Unidos a toda uma teoria, que é a teoria da regulatory takings. Nós vamos ver aqui como é que ela funciona na prática. Lembro ainda de um outro exemplo, nesse caso relacionado ao mercado de saúde, a equipamentos de estética. Em 2009, a Anvisa, através de uma resolução 56, proibiu em todo o território nacional a importação, recebimento, doação, aluguel, comercialização e uso de equipamentos para bronzeamento artificial com a finalidade estética, né? Obviamente a agência invoca ali o seu poder de regulamentar esses serviços, né, a fim de proteger a saúde pública. E como é que ela faz isso? Mediante normatização, controle e fiscalização de substâncias e serviços de interesse à saúde da população, podendo, em tese, banir determinadas atividades prejudiciais à saúde, né? E, neste caso, a Anvisa o fez se valendo de estudos internacionais que associaram esses equipamentos, né, que expõem as pessoas aos raios ultravioletas, isso estaria associado ao câncer, né? Então, o exercício da função normativa da administração, que obviamente pode ser até encarada como uma atividade ilícita, ela não pode impor ao agente econômico um ônus tão grande a ponto de inviabilizar a sua atividade econômica, né? Sem, obviamente, compensá-lo de alguma maneira, né? Sem nenhuma indenização. E note que, neste caso, essas atividades de bronzeamento artificial, elas eram autorizadas desde 2002. Havia uma resolução Anvisa, que é a resolução número 308 de 2002, que condicionava essas atividades a alguns requisitos, né, para funcionamento. E, tempos depois, em 2009, a própria agência edita uma resolução banindo essas atividades. Quer dizer, como é que fica aí, nesse período, o investidor, não é, que apostou, que acreditou, que comprou equipamentos, que alugou salas para essa finalidade, que contratou mão de obra? Como é que fica a sua confiança legítima, não é, diante de uma resolução que permitia a atividade e depois se vê diante da proibição dessa mesma atividade pela agência reguladora? Então, me parece que aqui é o caso típico de uma medida que expropria direitos sem compensar o particular. E ela é expropriatória exatamente porque não prevê nenhum tipo de indenização. É aquele que legitimamente acreditou no Estado, acreditou na regulamentação da sua atividade, né? na licitude da sua atividade, e fez os investimentos e teve custos associados àquilo. De toda forma, é curioso notar que o Supremo, chamado a decidir esse assunto específico, ao julgar em 2016, num agravo regimental em recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário 937-365 do Rio Grande do Sul,
sob relatoria do ministro Edson Fachin, decidiu pela constitucionalidade dessa resolução Anvisa número 56 de 2009. Então, o que a gente observa é que o direito brasileiro tem muita dificuldade de lidar com essas regulações expropriatórias, não há ainda uma teoria capaz de responder em que casos essas expropriações se apresentariam, né? O que nos leva a analisar o direito norte-americano, que tem muito mais experiência com relação a isso do que o nosso direito. E lá a matéria fica bem delineada nas cláusulas takings, regulatory takings, né? Previstas na 5ª emenda à Constituição Americana, que na parte final diz que nenhuma propriedade poderá ser tomada para uso público sem justa compensação, né? E tem um caso muito emblemático que foi julgado em 1922 pela Suprema Corte Americana, em que se reconheceu efetivamente uma expropriação de direitos. Ali, uma companhia de mineração de carvão, a Pennsylvania Coal and Company, estabeleceu um contrato com o Sr. Mayhew, que era dono de uma propriedade, né? E por esse contrato, a companhia foi autorizada a explorar o subsolo, enquanto o Sr. Mayhew reteve o direito de superfície, né? Esse contrato foi assinado em 1878. E por esse contrato também, o Sr. Mayhew, ele aceitou todos os riscos inerentes ao empreendimento, né, e renunciou a qualquer direito de indenização por eventuais prejuízos decorrentes da atividade minerária. O que acontece é que em 1921, o estado da Pensilvânia edita uma lei, a Collier Act, e a Collier Act, ela proíbe qualquer atividade mineradora que pudesse implicar em riscos de criação de instabilidade de solo e afundamento do terreno, né? Com base nessa lei, as herdeiras do Sr. Mayhew decidem ingressar em juízo, sustentando que a companhia mineradora já não podia mais exercer os seus direitos, já não podia ser mais titular dos direitos de exploração, porque a Collier Act assim já não permitia. Em sua defesa, a companhia mineradora disse simplesmente que estava autorizada a exercer aquela atividade em função de um regramento anterior e que a lei era inconstitucional porque efetivamente expropriou o seu direito de explorar o subsolo sem qualquer compensação, sem qualquer indenização, né? Então, a questão jurídica que foi debatida pela Suprema Corte foi se o Collier Act ele era decorrente do mero exercício de poder de polícia, o que não demandaria nenhum tipo de compensação, ou se, ao contrário, aquilo representava um domínio eminente do Estado, né, capaz de gerar direitos compensatórios de acordo com a 5ª emenda. O voto do condutor do acordo foi do famoso juiz Oliver Wendell Holmes, e que entendeu que naquele caso específico realmente tinha ocorrido expropriação, né? Nesse sentido, ele profere aquela famosa frase, né, que quando a regulação atinge certa magnitude, ocorre de fato um domínio eminente que deve gerar uma compensação ao prejudicado, né? Essa decisão, no fundo, ela reconhece a possibilidade da regulação estabelecer certos contornos para a propriedade, né? Portanto, em alguma medida a propriedade pode ser regulada, mas não a ponto de esvaziar economicamente o seu significado, né? Não ao ponto de expropriar direitos daqueles que legitimamente o detinham sem nenhum tipo de compensação. Eu lembro que no Brasil tem sido recorrente a criação de parques nacionais e estaduais em propriedades privadas, né, com todas as restrições que a criação desses parques implica. Não pode haver nenhum tipo de atividade econômica, né, no interior dessas áreas, desses terrenos que são expropriados para a criação dos parques. E a meu sentir, essas
expropriações, elas se configuram sim como desapropriações indiretas, e especialmente porque esvaziam economicamente o sentido da propriedade e devem gerar direitos à indenização.